impossível, o território do milagre. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com os nossos limites. Chega uma hora em que o médico diz: não há mais o que fazer. Em que o juiz decreta caso encerrado. Em que o banco comunica dívida impagável. Em que o casamento aponta final do relacionamento. Mas é exatamente nesse terreno chamado impossível que Deus tem o seu lugar para trabalhar, que Deus gosta de se revelar, porque o impossível não é um problema para Deus. O impossível é o palco onde Ele demonstra a sua suficiência, onde Ele demonstra o seu poder, onde Ele demonstra a sua glória. O impossível é a linguagem natural de Deus. E disse Maria: como será isto? Pois não conheço o homem. Lucas 1,34. A pergunta de Maria não é de incredulidade, mas de limitação lógica, porque reconhece que humanamente isso seria impossível. Entretanto, aqui a primeira lição de esperança aparece nesse relato em que o impossível para o homem não é desafio para Deus, porque Deus não depende da biologia, Deus não depende da estatística, Deus não depende da economia, Deus não depende da aprovação humana, porquanto as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, 27. Ou seja, primeiro, Deus não trabalha dentro das probabilidades humanas, mas dentro da sua soberania. Segundo, Deus intervém quando o homem chega ao seu limite. Terceiro, Deus sempre chega quando todos os recursos acabam. Quarto, Deus sempre chega quando o homem não pode mais se intrometer na questão. Por isso, diante disso, vemos um padrão bíblico do trabalhar de Deus quando Ele está no terreno do milagre. Observe o Mar Vermelho. Não havia saída, mas Ele fez um caminho no meio do mar. Lázaro, 4 dias morto, mas Deus o ressuscitou. A viúva de Sarepta, última refeição, mas Deus multiplicou a farinha e o azeite. Gideão, exército reduzido, mas Deus lhe deu a vitória na guerra. Crucificação de Cristo, derrota aparente, mas ali Deus nos trouxe uma grande salvação. O padrão bíblico de Deus trabalhar no terreno do milagre é sempre esperar o esgotamento humano para revelar o seu poder divino. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, segundo aos Coríntios 12, 9. A lição que aprendemos aqui é que quando tudo acaba, a fé verdadeira começa. Quando tudo acaba, a dependência total a Deus nasce. Quando tudo acaba, o orgulho humano morre. Quando tudo acaba, o desespero atrai a intervenção divina. O impossível revela quem realmente governa, para que ninguém se glorie na sua presença. 1 aos Coríntios 1, 29. Primeiro, se fosse fácil, o homem levaria o crédito. Segundo, se fosse fácil, a religião se vangloriaria. Terceiro, se fosse fácil, a técnica também seria exaltada. Mas quando é impossível, só Deus recebe a glória. Mas quando é impossível, só a graça explica. Mas quando é impossível, só a fé sustenta o argumento. O maior inimigo do milagre não é o problema, é a autossuficiência religiosa. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17, 5. O Senhor do impossível age por meio da fé e não pelo mérito do homem. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. A fé não é pensamento positivista. A fé não é afirmação de autoajuda. A fé não é mérito espiritual. A fé é a capacidade espiritual de poder descansar na palavra de Deus. A fé é confiar no caráter de Deus e não no cenário. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aos Hebreus 11, 1. Milagres não nascem de merecimento, mas da confiança em Deus. Cristo é a maior prova de que somente Deus pode
vencer o impossível. Porque o maior impossível da história foi ter o Messias crucificado. O maior impossível da história foi ter o túmulo selado com uma grande pedra e ser removida sem mãos humanas. O maior impossível da história foi Maria ter buscado entre os mortos aquele que vive para todo sempre, porque esteve morto, mas ressuscitou. Lucas 25, versículo 6. Diante disso, a ressurreição declara: o pecado não venceu. Diante disso, a ressurreição declara: o inferno não venceu. Deus venceu a morte. Isto é a afirmação do decreto bíblico de que nada é impossível para Deus. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Jeremias 34, versículo 27. Se você chegou ao limite, às últimas forças, você está no território de Deus, porque este é o território do milagre. Se você chegou ao limite, você está no ponto da intervenção divina. Se você chegou ao limite, você está no cenário da glória de Deus. Por fim, se você chegou ao limite, é então chegada a hora de declarar: só o Senhor é Deus. O impossível não é o fim da história, é o começo para a manifestação da ação de Deus. Glória a Deus.